E se um desenho animado fosse capaz de prever o futuro com uma precisão assustadora? Ao longo das décadas, os Simpsons acertaram tantas vezes que já não parece mais coincidência. De escândalos políticos a invenções malucas, a série parece ter uma janela direta para o que ainda está por vir. Mas e se eu te dissesse que 2026 pode ser o ano em que as previsões mais absurdas da série finalmente vão se realizar? Estamos falando de carros voadores, tecnologia fora de controle e até da colonização de Marte. O que os Simpsons sabem que nós não sabemos? Fique até o fim, porque essas previsões para 2026 vão fazer você repensar o que é ficção e o que pode ser o nosso futuro. Colonização de Marte, realidade ou ficção? Entre todos os lugares que a humanidade poderia sonhar em habitar, Marte ocupa um dos primeiros lugares na lista, e não é de hoje. Há décadas, imaginamos como seria viver no planeta vermelho. Inclusive os Simpsons já anteciparam essa ideia, como sempre fizeram com tantas outras previsões curiosas. Mas essa ambição vai muito além da ficção. Marte se tornou um dos assuntos mais falados quando o tema é o futuro da humanidade. E acredite, algumas pessoas chegaram ao ponto de se inscrever para fazer parte da primeira colônia humana fora da Terra. Sim, uma colônia de verdade, em Marte. Parece coisa de filme? Pode até parecer, mas tem gente levando isso muito a sério. Em um episódio marcante de Os Simpsons, Lisa decide fazer algo impensável. Ela se voluntaria para uma missão rumo a Marte. Mas essa missão tem um detalhe assustador. É só de ida. Isso mesmo, quem for não volta mais. Marge, claro, entra em pânico. A ideia de ver a filha desaparecer no espaço para nunca mais voltar é demais para ela. E numa reviravolta típica da série, a família toda decide se inscrever também. Não porque querem explorar Marte, mas para impedir Lisa de ir sozinha. A proposta da missão? Construir uma base habitável em Marte antes de 2026. Ambicioso, não? Mas como você pode imaginar, nada sai como planejado. O lançamento dá errado. Anos depois, Marge e Lisa finalmente chegam a Marte, só que elas chegam no ano 2051. E quando achamos que a história termina ali, Lisa solta mais uma surpresa. Agora, ela quer se mudar para Vênus. Enquanto isso, fora das telas, a realidade parece estar tentando alcançar a ficção. Elon Musk, através da SpaceX, tem um plano ousado: criar uma cidade inteira em Marte. Ele não está brincando. Segundo ele, até o ano de 2050, 1 milhão de pessoas poderiam estar vivendo no planeta vermelho. E os primeiros passos já estão sendo dados. A SpaceX anunciou que pretende enviar as primeiras naves não tripuladas para Marte em 2026, aproveitando uma janela rara em que os dois planetas estarão perfeitamente alinhados. Uma oportunidade única para dar o salto mais ousado da história humana. Será que finalmente estamos prestes a nos tornar uma espécie interplanetária? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. E se o seu carro funcionasse só com a luz do sol, sem precisar abastecer, sem depender de tomadas, só você, seu carro e o céu? Parece um sonho, né? Ou talvez coisa de desenho animado. Mas os Simpsons já imaginaram isso muito antes de virar pauta no mundo real. No episódio Paths to Glory, a Lisa resolve apostar no futuro e cria um carro movido 100% por energia solar. Nada de gasolina, nada de poluir o ar. Apenas placas solares e uma boa dose de genialidade. Animada, ela inscreve sua criação numa corrida de veículos sustentáveis. O público vibra, a largada acontece e o carro solar da Lisa dispara, deixando todos para trás. Faltam poucos metros para a vitória, quando algo inesperado acontece. A luz do sol simplesmente desaparece. O motivo? Um dirigível da Duff Beer passa bem na frente fazendo sombra. O carro para. Silêncio.
E, no lugar dos aplausos, vêm as risadas. Ninguém leva a invenção dela a sério. Mas o tempo passou. E o que antes era tratado como piada, hoje está virando realidade. Carros movidos à energia solar estão começando a sair dos laboratórios para as ruas. Ainda são raros, mas não tão impossíveis quanto pareciam. Uma empresa chamada Aptera já anunciou que deve lançar seu modelo solar em 2026. A versão inicial pode rodar até 400 quilômetros com uma única carga. E melhor ainda, até 40 quilômetros por dia usando apenas a luz solar. Sim, o futuro está chegando devagar, mas está chegando. E quem diria? Talvez a Lisa tenha estado à frente do seu tempo, mais uma vez. Antes de continuarmos, deixe seu like e seu comentário. Isso ajuda o canal a ser recomendado para outras pessoas. Dito isso, vamos prosseguir. O impacto da inteligência artificial previsto. Em um episódio exibido em 2012, o Sr. Burns demite todos os seus funcionários humanos e os substitui por robôs na usina nuclear de Springfield. O resultado: o caos se instala. Embora apresentado de forma cômica, o episódio traz uma reflexão importante sobre os riscos da automação desenfreada. Na vida real, o avanço da inteligência artificial está transformando diversas indústrias. Especialistas preveem que, dentro da próxima década, a IA poderá superar os humanos em várias tarefas. Entre elas, escrever redações de nível escolar até 2026 e dirigir caminhões de forma autônoma até 2027. Além disso, estima-se que o mercado global de IA alcance impressionantes 900 bilhões de dólares até 2026, demonstrando seu enorme impacto econômico. No entanto, esse avanço tecnológico também levanta preocupações. Eric Schmidt, ex-CEO do Google, alertou que sistemas de IA podem, em breve, operar além do controle humano, tornando necessária a criação de mecanismos rigorosos de supervisão. Outro setor afetado é o do entretenimento. Dubladores renomados, como Hank Azaria, manifestaram receio de que a IA seja capaz de replicar suas vozes e interpretações, colocando em risco a autenticidade e o valor do trabalho artístico. À medida que a inteligência artificial continua evoluindo, a sociedade precisa refletir cuidadosamente sobre como integrá-la, buscando equilibrar inovação com responsabilidade ética. Um cenário que os Simpsons conseguiram retratar de forma bem-humorada e surpreendentemente visionária há mais de uma década. Carros voadores. O futuro pode chegar em 2026? De trabalhadores robóticos a carros voadores, o futuro que antes parecia impossível está começando a ganhar forma. O mais impressionante: os Simpsons, mais uma vez, parecem ter previsto tudo. No episódio Future Drama de 2005, Bart e Lisa têm um vislumbre do futuro graças a uma máquina do professor Frink. A cena apresenta um mundo onde carros voadores são tão comuns quanto os carros convencionais que vemos hoje nas ruas. Na época, parecia algo absurdo, assim como De Volta para o Futuro 2 também superestimou o avanço da tecnologia para os anos 2010. Enquanto em 2013 a sociedade estava mais focada em tendências de moda curiosas, como macacões estilosos, os carros voadores pareciam apenas um sonho distante. No entanto, a tecnologia começou a acelerar nos últimos anos. A Hyundai prometeu, em parceria com a Uber, que os carros voadores fariam parte de nossa realidade até 2023. Mas o prazo passou sem que nada de significativo ganhasse os céus. Porém, há uma nova esperança no horizonte. A empresa Samsung Sky pode finalmente transformar essa previsão em realidade. Em dezembro de 2023, o carro voador Switchblade fez seu primeiro voo,
alcançando cerca de 150 metros de altitude. Foi um marco histórico, e a empresa anunciou que está a apenas 2 anos de começar a produção em massa do veículo, com expectativa para 2026. Imagine dirigir pelas ruas e, com apenas alguns ajustes, levantar voo para escapar do trânsito. Essa é a promessa do Switchblade. No entanto, antes de sair sonhando com viagens aéreas diárias, há algumas ressalvas. Você precisará de uma licença de piloto e de cerca de $170 mil para adquirir um desses modelos futuristas. Apesar das limitações, é inegável que estamos mais perto do que nunca de viver um cenário que antes parecia pura ficção científica. Se tudo correr como planejado, 2026 pode ser o ano em que veremos os primeiros carros voadores ganhando espaço no céu. E mais uma vez, os Simpsons provaram que suas previsões estavam muito à frente do seu tempo. Vigilância digital. Estamos vivendo sob um Big Brother. Já teve aquela sensação incômoda de que está sempre sendo vigiado? Em 2010, os Simpsons exibiram o episódio To Surveil with Love, no qual a cidade de Springfield instala câmeras de vigilância por todos os lados, monitorando cada passo dos moradores. Avançando para os dias atuais, percebemos que essa ficção não está tão distante da nossa realidade. O uso de tecnologias como reconhecimento facial, monitoramento de dados e câmeras inteligentes cresceu exponencialmente, inclusive no Brasil, onde cidades já adotam sistemas semelhantes para a segurança pública, como ocorre com as câmeras de monitoramento em metrôs, aeroportos e até em espaços públicos. Mas o mais curioso aparece em outro episódio, Specs and the City. Nele, o Sr. Burns distribui óculos inteligentes para todos os seus funcionários, não como um presente, mas como uma forma de espioná-los secretamente. Lembra alguma coisa? Hoje, existem tecnologias que coletam nossos dados, muitas vezes sem que percebamos, seja por meio de celulares, assistentes virtuais ou câmeras de segurança. Assim como os Simpsons mostraram de forma bem-humorada e crítica, vivemos num mundo cada vez mais parecido com o conceito de Big Brother, onde tudo pode ser monitorado e nossos dados estão constantemente sob observação. A pergunta que fica é: estamos preparados para lidar com os desafios da privacidade e da vigilância digital que essa nova era impõe? México versus Portugal na final da Copa do Mundo. Previsão ou mito? Ao longo dos anos, os Simpsons ganharam fama por supostamente prever diversos eventos do mundo real, desde avanços tecnológicos até resultados políticos. Uma dessas alegações é a de que a série teria antecipado uma final de Copa do Mundo entre México e Portugal, supostamente marcada para 2026. Mas será que isso é mesmo verdade? Essa ideia surgiu a partir de um episódio de 1997 intitulado The Cartridge Family. Nele, a família Simpson assiste a um comercial de TV promovendo uma partida de futebol entre México e Portugal, descrita como o confronto para decidir qual nação é a maior do mundo. No entanto, é importante esclarecer que o episódio não menciona que se trata de uma final de Copa do Mundo, muito menos que o jogo aconteceria em 2026 ou em qualquer outro ano específico. Essa falta de detalhes claros gerou interpretações ao longo do tempo, especialmente durante as temporadas de Copa, alimentando a ideia de que o programa teria previsto esse confronto. Alegações semelhantes surgiram durante as Copas de 2018 e 2022. Sem uma referência direta à data ou contexto oficial, é um exagero afirmar que os Simpsons realmente previram uma final entre México e Portugal para a Copa do Mundo de 2026. Os próprios roteiristas da série já comentaram sobre essa fama de profetas. Ao Jean, um dos roteiristas, declarou: "Se você escreve 700 episódios e não prevê nada, então você é bem ruim nisso."
Se você jogar dardos suficientes, eventualmente vai acertar o alvo. Embora seja divertido imaginar os Simpsons como uma espécie de bola de cristal do futuro, essa suposta previsão não resiste a uma análise mais cuidadosa. O episódio em questão foi apenas uma piada inserida no enredo, e não uma previsão esportiva, apesar de os Simpsons ocasionalmente espelharem a realidade de forma impressionante. A ideia de que eles previram uma final de Copa do Mundo entre México e Portugal é mais mito do que fato.